Amordaçada, a imprensa procura artifícios para driblar a ditadura. Tem estratégias excelentes, né? Por exemplo, usam as charges para criticar, usam, né, as novelas, né? É muito interessante como os jornalistas inventaram, criaram, né? Uns usaram os diabinhos, né? Marco Sacorré usa os diabinhos na Veja para quando eles são, né, censurados. Vão dar uma importância enorme à Revolução dos Cravos, porque era a forma de mostrar que outros países saíram da ditadura, como Portugal, quando volta à democracia, a Espanha. Sabe? A imprensa usa essas estratégias. Me lembro que várias vezes na redação eu atendia o telefone da censura. Tocava aleatoriamente um ramal, você atendia e o sujeito dizia, é da censura, aqui é o fulano de tal. Ele dava um nome, provavelmente fictício, e dizia quais as notícias que a gente não podia publicar naquele dia. Muitas vezes a gente não tinha informação sobre essas notícias que ele citava e saía correndo atrás, para pelo menos a gente ficar sabendo o que de fato estava acontecendo. Eu me lembro de uma vez que ele disse, não pode publicar nada sobre a conferência de Dom Helder Câmara em Paris. E eu fui correndo para o Telex da France Press para ver se a France Press tinha prestado atenção na palestra de Dom Helder. Nem a France Press tinha noticiado. E a censura estava preocupada em que não saísse. Não tem uma coisa heróica na censura. Não tem a luta da resistência contra a censura. É uma operação burocrática, formal e da qual você não pode fugir. Ela é um ato administrativo, ela não é uma causa. Primeiro vieram oficiais do Exército e depois, finalmente, um delegado da Polícia Federal. E ele vinha nos sábados de manhã, ele tinha uma sala e chegava lá, ele tinha uma pilha de matérias, ele ia lendo, ele dizia, isso aqui corta, isso aqui pode, isso aqui pode, isso aqui pode, isso aqui corta. E acabou. Os censores deixam a redação do Estado de São Paulo, mas o controle continua. Por telefone, por bilhetes, né? E o jornal não aceitava. O jornal não aceitava a autocensura. Ele fazia, punha na página o que devia sair. Mas não se deixava, a polícia não deixava o governo que saísse página em branco. Então o jornal tinha que tirava aquele material censurado e punha no lugar alguma outra coisa. No início botou despachos jurídicos, despachos judiciais do fórum, né? Coisa que ninguém entende e tal, punha lá. Um dia uma redatora falou aqui com o editor-chefe, com Oliveiras Ferreira, vocês estão substituindo, mas o leitor não está entendendo que isso é censura. E não estava mesmo. O jornal muda a estratégia para deixar a censura ainda mais evidente nas páginas da publicação. Aí o Júlio Mesquita Neto determinou que se publicassem, então, poemas. E o jornal começou a publicar, então, poemas. O primeiro foi Ijuca Pirama, aquela do Gonçalves Dias, do índio que se revolta e tal. Até que se fixou no Camões. E mais do que isso, o Júlio Mesquita Neto falou, vamos repetir sempre, para o leitor notar que é uma coisa assim. Então repetia sempre, todo dia era o Camões. O recurso é estendido ao Jornal da Tarde. Enquanto isso, o Jornal da Tarde, que já existia e era dirigido pelo Rui Mesquita, publicava receitas de bolos e doces, nesse espaço que não podia deixar em branco. Também não se entendeu no início. Teve muita dona de casa que ligou para cá reclamando que as receitas não davam certo. E não davam, porque ou eram receitas inventadas, ou elas também paravam no meio. O jornal publicou uma edição contando tudo o que tinha acontecido naquele período, inclusive o atentado, o assalto à redação, a prisão deles. A própria Neomar também depois foi presa, o atentado lá da sucursal, do prédio da sucursal na Avenida Rio Branco, e contou tudo. Só que a censura que tinha sido levantada naquele dia
interditou o jornal, não deixou o jornal circular. Cada vez que eles manietavam o jornal parece que voltava com mais força, tá entendendo? E denunciava mesmo, fazia editoriais bravos e tal. E conforme o grau de ataque ou de crítica, eles aí fechavam. Então, o jornal foi pouco a pouco, como se diz, perdendo força, tá entendendo? Já não tinha mais anúncios, eles realmente fizeram um cerco econômico muito forte junto às agências de publicidade e também impediram que as fontes oficiais de anúncio do governo, dos ministérios, como todos eles têm aquela publicidade legal, que eles chamam, o Correio da Manhã foi cortado disso. A frouxa resistência da grande imprensa ao AI-5 foi a responsável direta pelo surgimento de um formidável adversário da ditadura, a pequena imprensa, a imprensa nanica, alternativa. Vai surgindo uma imprensa alternativa, né? Para dar lugar, para poder criticar o governo, né? Aí surgem os jornalistas jovens, né? As pessoas que queriam criticar o governo. A forma de entrar foi muito a imprensa alternativa, né? Que teve um papel importante na formação de novos jornalistas. Eu trabalhava no Jornal do Brasil e nós constatamos ali no Jornal do Brasil que a censura ganhou uma nova dimensão, que ela interiorizou, ela entrou dentro dos jornais, havia um grupo de censores dentro do jornal. Essa foi a qualidade negativa maior do AI-5, foi a de exatamente interiorizar a censura nos jornais. O que nós fazíamos? Nós tentávamos, de alguma maneira, combater a censura, né? Eu contribuía para fazer um pequeno jornal chamado Resistência, em que nós dávamos as notícias e mimeografávamos e distribuíamos as notícias que não eram publicadas, que eram censuradas. Eu coloquei para o Jango a necessidade de ele nos dar um apoio. E ele concordou e determinou ao Darcy Ribeiro para nos fornecer $5.000. E foi com isso que nós pudemos organizar uma imprensa clandestina aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Ela não só editou a Classe Operária, mas também outras publicações, inclusive uma revista que existe, chamada Temas, que tinha 100 e tantas páginas. No caso do Rio de Janeiro, quem dirigia isso lá no Rio de Janeiro era o Orlando Bonfim, jornalista, né? E ela foi descoberta e houve, então, um massacre daqueles elementos que faziam aquilo, inclusive acabaram assassinando, fuzilando o Orlando Bonfim Júnior. Eu me orgulho de ter feito o primeiro jornal clandestino depois do AI-5. Saiu no mês de janeiro de 69. E, para vocês terem uma ideia de como o clima tinha mudado, o jornal durou 11 números. Era distribuído principalmente na USP, na Universidade de São Paulo, entre os estudantes. Pegaram a rapaziada, um deles resistiu bravamente, e uma moça e um rapaz, uma professora, eles torturaram, botaram o rapaz do pau de arara diante da mulher nua, e aí, os dois não falaram meu nome, foi por isso que eu fiquei solto até 1976. Eles resistiram, coisa incrível. Eu não posso deixar de dizer o nome deles, porque eu amo esses dois. O José Evandro e Maria Isabel. O Pasquim, bem-humorado e contundente, foi uma trincheira e uma história de sucesso. O Pasquim não queria endireitar o mundo, não. Na verdade, o Pasquim queria esculhambar o mundo, né? Porque o Pasquim era um jornal muito irreverente, né? Mas que, de certa maneira, teve um papel importante numa época em que havia censura, né? Que o Pasquim tinha que driblar a censura. O que a gente fazia muito era fazer um nariz de cera bem longo, muitas vezes bem chato, aquele assim para derrubar o censor, sabe? Fazer ele dormir mesmo. Quer dizer, desenvolvemos eu principalmente, que me prezo por escrever muito bem, eu naquela época desenvolvi um estilo
pernóstico, sabe? Meio acadêmico, meio presunçoso, cheio de prolegômenos, assim, um pouco para o censor achar que aquilo não tinha importância. Mas isso era para matérias de crítica ao modelo econômico, matérias sobre a crise do petróleo, matérias, às vezes, sobre saúde, por exemplo. Eu me lembro de uma matéria sobre esquistossomose que eu escrevi, que foi censurada, entende? Que era uma matéria que tinha um certo conteúdo de crítica social. E esse cara encarregado de fazer isso era literalmente um idiota. Era um idiota. Era um cara que não sabia A com B, não sabia nada. Era um cara que não... Sabe, era raro. Eu me lembro que teve um censor que falava assim, você escreve umas coisas muito complicadas, né? Isso aí tem alguma coisa. É que Pasquim teve uma censora, uma mulher, que era fã do Pasquim, era nosso fã. Bebia uísque conosco. Era uma maravilha. Então, quando os chefes dela descobriram, né, o Pasquim saindo, cheio de coisas que quase sempre proibidas, deram em cima dela e tiraram a moça. Eram praticamente edições inteiras, né, que a gente tinha que inventar, tinha que fazer. Isso, se não fosse a censura, isso na minha avaliação, eu tenho a impressão que o Pasquim duraria até hoje. Desde os primeiros dias da ditadura, eles tiveram uma importância muito grande. Logo que estourou o golpe, saiu o Pichipaf, do Milor Fernandes, que era um jornal humorístico, que ridicularizava os militares, e foram logo saindo outros. O jornal Amanhã também, dos primeiros tempos da ditadura, um jornal que era dirigido aos operários, era vendido em banca. O Cojornal, o Opinião, o Versus. Então nesse período, eles, digamos, dominavam o cenário da banca. Além disso, alguns jornais como o Opinião tinham matérias da imprensa estrangeira, de jornais de prestígio, que era uma forma também de nos defendermos da censura. Ou seja, a censura, se cortasse aquela matéria, estaria censurando o Guardian ou o Le Monde. Isso teria alguma repercussão internacional, entende? Os avanços do autoritarismo se deram a pretexto da unidade das Forças Armadas. A linha dura ganhou todas as paradas porque nenhum militar ousava discordar dela, buscar alternativas, bancar contestações. A imprensa aderiu à Ordem Unida. Jamais tentou encontrar aquele mínimo de coesão e solidariedade para fazer jus ao seu papel de defensora da sociedade. Os bravos desempenhos individuais de jornais e de jornalistas não conseguiram criar um movimento de resistência política. E os políticos que não se exilaram, não foram caçados e heroicamente tentaram manter uma posição democrática, não contaram com o suporte efetivo dos meios de comunicação. De 64 a 68, de 68 a 73, a ditadura só recuou quando apareceram claros indícios que não poderia mais manter-se. Também este recuo foi uma decisão militar. A abertura levou 11 anos para completar-se. Foi mais sangrenta do que os 9 da construção do terror. No próximo episódio, o chumbo fica ainda mais quente, quando a imprensa está fria.